Olá, meus amados do Facebook e também do YouTube, porque nós estamos juntos e misturados. E chegou o momento de mais uma ministração daquelas de arrepiar, aquelas ministração que levanta o cristão, que faz o cristão andar com coragem, levantar o seu rosto e ver Deus na frente dele. Então, meus amados, chegou o momento dessa ministração nessa noite e então vou pedir para você compartilhar essa ministração nas suas redes sociais, né? E dá um like nesse canal, principalmente no YouTube, no canal Ed em Nova Aliança. Também hoje eu já estou em todas as redes aí, né? No Kawaii, TokTok, Instagram, você já me encontra por todos esses lugares. Só aqui no Facebook e no YouTube é que eu limito as pregações, né? Só no Facebook e no YouTube é só bíblica, só Bíblia. Mas no TikTok, no Kawaii, eu ponho lá outras coisas lá também. Amém? Então sejam todos bem-vindos, bem-vindo Claudênio. Sejam todos bem-vindos a esta sala espiritual. Seja bem-vindo Juvenal Teles. Sejam todos bem-vindos a essa ministração que vai ser feita agora. Uma ministração maravilhosa. Então, meus amados, eu vou pedir para você abrir sua Bíblia no livro de Gálatas. No livro de Gálatas, no capítulo 4. Eu não falei, né? O tema do nosso estudo. Todo o nosso estudo tem um tema. Então, o tema de hoje é graça à sua realidade em Deus. Graça à sua realidade em Deus. É esse o tema da nossa palestra. Então, sejam todos bem-vindos. Se achegue no seu sofá. Queira ficar, eu peço que você, aconselho que você não é obrigado a ficar aí no seu sofá até o final desse vídeo, mas eu aconselho você ficar até o final do vídeo, porque as revelações são do princípio ao fim. Amém? Então abra a sua Bíblia, acompanhe comigo na Bíblia, porque aqui é Bíblia aberta. É Bíblia aberta. Então acompanhe comigo na Bíblia. Na sua Bíblia aí, porque o que eu vou ler hoje aqui, ela não está escrito só na minha Bíblia. Eu mandei escrever na sua também. Na sua também está escrito o que nós vamos ler, né? Então, Gálatas, capítulo 4. Capítulo 4, versículo do 1 ao 7. E nós vamos começar a nossa homilia, porque eu não quero me demorar muito hoje. Digo, pois, que durante o tempo, meus amados, eu vou repetir, é muito importante que você abra a sua Bíblia para acompanhar junto comigo, mas é muito mais importante que você abra a sua mente para entender o que vai ser lido nessa noite. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro, presta atenção. Eu vou dar uma olhada aqui. Desculpa. Não, tem sim, peraí. Nós estamos lendo o livro de Gálatas. Esse livro de Gálatas, eu sempre gosto de falar isso, né? Que é importante nós respeitar a cronologia da escrita, respeitar os costumes do povo a quem foi dirigida esta palavra. Porque esta palavra, meus amados, ela tem endereço e destinatário, ela tem remetente e destinatário. Essa palavra tem remetente e destinatário. Não foi uma palavra jogada ao vento. Então, é uma palavra que foi escrita no ano 53, na era cristã, aonde esse povo era herdeiro. Então, eles já tinha reconhecido essa herança, mas que essa herança
não tinha chegado nas mãos deles. Ele estava esperando um dia essa herança chegar nas mãos deles. Mas se eu prego isso aqui para você, eu prego, e está escrito aqui uma escrita que foi escrita no ano 53 para um povo. Não foi para nós, foi para o povo. E eu prego hoje, nos dias de hoje, para você cumprir e falar que você é um herdeiro. Eu estou fazendo você voltar o antes da cruz. E a igreja de Cristo, ela não pode estar antes da cruz. A igreja de Cristo, ela tem que estar depois da cruz. Se você diz que é um cristão, mas se acha como herdeiro, você está antes da cruz. Porque a herança, ela foi prometida, era uma promessa antes da cruz. Depois da cruz, não é mais herança. Então nós não somos mais herdeiros. Nós somos o quê? Nós somos proprietário das bênçãos de Deus. Eu tenho essa casa aqui, essa casa está no meu nome. Eu tenho um filho. Hoje, ele é meu herdeiro. Mas quando essa carne aqui tombar, meu filho não é mais herdeiro dessa casa. Ele é o dono dessa casa. Então, quando eu morrer, meu filho não é mais meu herdeiro. Ele é o dono de tudo quanto eu tenho. Essa casa só é tudo quanto eu tenho. Então, meus amados, é necessário que nós abra o nosso entendimento para nós viver a graça de Cristo, para nós viver, tomar posse das promessas de Deus. Deus não tem mais promessas para ninguém. Deus entregou as promessas dele. Ele cumpriu tudo o que ele prometeu. Mas você tem que tomar posse. Tem que tomar posse. E quem é que vai te dar posse? O Evangelho. Esse Evangelho de Cristo é que faz você tomar posse. Mas você rejeita a posse para ficar na velha aliança, onde eles eram herdeiros. Como você pode dizer que sou um cristão se não tomou posse do cristianismo que foi dado para você, do que foi feito com você? Você não pode. Então, para nós dizermos que somos cristãos, nós temos que estar em Cristo, no Evangelho dele, no testamento aberto. O testamento foi aberto. Então, se o testamento foi aberto, não há mais herdeiro. Não há mais herdeiro. A herança foi entregue. E o que a palavra está dizendo aqui? Vamos começar de novo, né? Digo, pois, que durante o tempo, então, no ano 53, eles eram herdeiros ainda. Eles não tinham tomado posse das promessas de Deus. Ainda era uma promessa. Essa promessa ia se cumprir quando? Na volta dele, que se sucedeu no ano 70 da era cristã. E ninguém pode dizer que não foi, porque está registrado. Tanto é tão verdade que Cristo voltou. Cristo nunca falou que voltava. Quem falou que voltaria era Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, que é o mesmo. O Cristo nunca falou. Você pode ler de Gênesis a Apocalipse. Você nunca vai achar uma passagem dizendo que Cristo voltaria. Era o Filho do Homem ou Jesus de Nazaré que voltaria. Então, a partir daquele tempo que ele voltaria, do dia que ele ia voltar, que sucedeu no ano 70, para ser mais exato, no mês de agosto do ano 70, Jesus voltou e cumpriu a promessa dele. Entregou as promessas aos herdeiros. Esse é seu, isso é seu, isso é seu. Então, hoje, se você está esperando promessa, você vai morrer esperando. Porque você não é mais um herdeiro. Você é proprietário das promessas de Deus, que foi entregue para mim e para você. Basta você tomar posse. Enquanto o dono for
estiver vivo, como acabei de falar, então os filhos são herdeiros. Mas morreu, os filhos não são mais herdeiros, são proprietários. E é o que nós somos, proprietário de todas as bênçãos de Deus, tanto as que passaram quanto as que há de vir. Nós somos proprietários, não somos mais herdeiros. Deus não tem mais herança para repartir com ninguém. Vamos continuar. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada, preste atenção, em nada difere de escravo. Você vê a situação, meus amados. Alguém pode dizer que eu sou chato. Alguém pode dizer que eu estou pregando um evangelho azedo, como já falaram para mim. Mas está escrito aqui. Eu não estou inventando. Está aqui, ó. Escravo. Aí está a igreja de Cristo, aí porque ela é de Cristo, só não tomou posse. Por quê? Diz que é herdeira. Estão esperando Jesus voltar, sendo que ele já voltou no ano 70, já entregou a herança para todos, para quem é de vidro já entregou. Então, quando que essa igreja vai tomar posse dessa herança, se estão esperando uma pessoa que já veio? É menor, nada difere de escravo. Olha o que é que a palavra está falando da igreja, que a igreja ainda está escrava, porque era assim que os judeus viviam, antes da cruz, escravo de uma lei. Era assim que os judeus viviam. Difere de escravo, posto que é ele Senhor de tudo. Então tá aí uma igreja riquíssima, uma igreja dona de tudo de Deus, porque Deus a entregou na palma da mão da igreja, e a igreja na lei, cumprindo lei, continuando sendo escrava, sendo que ela já é dona de tudo. Ela não é mais herdeira, ela é dona. Mas não toma posse, porque sem o conhecimento que ela é herdeira, ela constituiu um tutor. Constituiu um tutor para ministrar o que é dela. Então, como ela é de menor, é escrava, ela não tem capacidade de ministrar o que Deus deu para ela. Aí o que é que ela faz? Levanta o tutor para cuidar do que é dela. E o que é que acontece quando se levanta um tutor para cuidar do que é dela? O tutor come do bom e do melhor, como está escrito na palavra. Come do bom e do melhor. E a igreja? Muitas delas passam fome. Porque a igreja não é parede, a igreja é vida. E eu conheço gente que passa necessidade, sendo herdeira, sendo rica, passa necessidade, porque tem um tutor ministrando o que é dela. Meus amados, não está na hora de se acordar e dar um pé na bunda desses tutores? Desculpa a palavra chula, né? Mas é a palavra que cabe. Vamos continuar, nós temos algumas passagens aqui para ler. Escravo, posto que é ele Senhor de tudo. 2, versículo 2. Mas está sobre tutores. Está a igreja aí, uma igreja rica, dono de todo o poder. A palavra diz que Deus entregou todo o poder que ele tinha para Jesus de Nazaré. E Jesus de Nazaré, no final de tudo, pegou todo esse poder que Deus tinha colocado debaixo dos pés de Jesus de Nazaré, ele entregou para a igreja.
Mas cadê? A igreja toma posse desse poder? Não toma. Por quê? Tem um tutor dominando ela. Tem um tutor dizendo o que ela tem que fazer. E dessa maneira, nunca ela vai tomar posse do que é dela. Vai morrer e não vai tomar posse do que é dela. É essa a situação da igreja hoje. A igreja de Cristo. É essa a situação. Está sobre tutores e curadores até o tempo pré-determinados. Então, naquele tempo, no ano, volta ao princípio, no ano 53. Os judeus, que essa palavra tem remetente e destinatário. Essa palavra foi escrita para os judeus. Foi os judeus que ele escreveu. E ele está comparando os judeus como o quê? Como escravo que tem um tutor, tem um curador sobre eles. Recebeu a promessa, foi distribuída. O testamento foi aberto. Mas eles não aceitaram. Os judeus não aceitaram. E está aí uma igreja gentílica se comportando como um judeu, como uma judia, sem receber o que é dela. Por quê? Tem um tutor, tem um curador ministrando o que eles deviam ministrar. E quando eu falo isso, estou falando em geral. Em todas as situações. Por exemplo, eu até agora, no meu pensamento, eu estava falando sobre riqueza, essas coisas assim, poder, ser dono de si. Mas vamos falar um pouco da parte espiritual. Essas pessoas aqui, a igreja de Cristo, que está sob tutor e curador, recebeu Jesus de Nazaré, quando venceu até a morte, estava com todo o poder, até a morte estava debaixo dos pés. Vocês não lê Bíblia, meus amados? Até a morte estava debaixo dos pés de Jesus. E o que aconteceu? Ele pegou, entregou para a igreja. Esse poder é de vocês. Eu conquistei. Estou entregando para vocês. Isso eu estou falando porque quando a pessoa, às vezes está com uma dor de cabeça, em vez dela usar o poder que ela tem, que Deus deu para ela, não, vai para um pastor pôr a mão na cabeça dela. Para o homem pôr na cabeça dela. Uma pessoa, uma igreja que tem Cristo dentro dela. Se eu tenho Cristo dentro de mim, eu preciso de mão de homem, meus amados. Pelo amor de Deus. A mão de homem só para traçar concreto. Só. Quebrar pedra. Mas pôr a mão na minha cabeça? Nunca mais. Nunca mais. Então essa é a situação da igreja. Nós só estamos começando, viu? Tutores e curadores, até o tempo determinado, que era o dia da volta dele, que ocorreu no ano 70, no mês de agosto do ano 70. Assim está registrado no histórico de Israel. Os pastores, os patrões aí evangélicos de igreja, eles sabem disso. Eles sabem disso. Porque eu, com a primeira série, eu sei disso. Como que eles que fizeram teologia não sabem disso? Eles sabem sim. Mas se forem ler isso para a igreja, pelo menos eles pensam que a igreja vai sair, não vai se reunir mais. Mas isso é engano deles. Você não pode, a igreja não pode ficar presa a um curral desse aí, pelas paredes, pelos portões fechados, com segurança na porta. Não. A igreja tem que se reunir pelo que é pregado, a comida que se dá para ela, para a igreja. Se dê comida boa, meu amado, se eu for no vizinho, ele me der churrasco, todo dia eu vou bater na porta dele. Ele pode ser feio, pode ter um dente só, mas todo dia eu vou bater na porta dele. Ele me deu churrasco.
Mas o que acontece com a igreja? A igreja não tem liberdade, ela está presa nesse curral pelo medo. Pelo medo, pela ganância que eles prometem para a igreja. Por isso que a igreja fica presa lá. Mas se eles dessem uma palavra, a mostrar-se, esses chamados pastores que não são pastor, lessem o evangelho de Cristo para a igreja ia lá todo dia. Porque se eu tivesse tempo, eu estava lendo isso aqui todos os dias. Todo dia eu estava fazendo um programa aqui. Todo dia. Todo dia. Por quê? Porque a comida que eu prego para mim e para vocês são comida que sustenta, me edifica, me mostra a minha posição, que é na palma da mão do Pai. Mas o que se apresenta dentro dessas igrejas? Não, que Satanás vai levar você para o inferno. Se você não der o dízimo, Satanás vai te levar para o inferno. Meus amados, ficar preso num curral desse pelo medo. Vamos continuar. Senão eu não vou parar hoje. Mas subtutor e curadores até o tempo determinado pelo Pai. 3. Assim também vós. Olha, agora Paulo apontou o dedo para eles. Assim também vós estão aí. Vocês ainda estão sob tutores. Vocês que cumprem lei, vocês ainda estão sob tutores, sob curadores. Era isso que Paulo estava tentando mostrar aos Gálatas. Assim também vós, cadê? Nós paramos. Assim também, quando éramos, olha, assim também nós, né? Perdão que eu falei vós, foi? É nós. Você vê, meu amado, que a palavra não foi escrita nesta manhã, nesta madrugada, não é um jornal do Diário Popular? Paulo aqui está se pondo no meio. Nós, Paulo está dizendo nós. Então Paulo está no meio. Paulo está no meio. Paulo não está dizendo, ó, assim vocês daqui a 200 anos, a 2.000 anos, 5.000 anos. Não. Ele está presente aqui na palavra. Assim também nós. Assim também nós, quando éramos menores, quando estavam na lei, tinha tutores sobre ele. Moisés era o tutor deles. Os sacerdotes, Moisés morreu, foram levantados sacerdotes, né? E os sacerdotes eram os tutores deles, os curadores deles, não nosso. Quando nós nascemos, nós já nascemos sem tutores, sem curadores. É preciso que nós saibamos disso, meus amados. Nós não nascemos em cima de tutores nem de curadores. Quando nós nascemos, já nascemos sem tutores, sem curadores. Por que fomos buscar tutores ou curadores? Eu também comi desse reggae. 31 anos com tutor e curador em cima de mim. Mas Deus me libertou, abriu meus olhos, eu agora enxergo. Quando éramos menores, estávamos servilmente, obrigado, servilmente, ele estava obrigado. É assim que a igreja anda hoje, obrigada a dar dízimo. Se não der dízimo, está roubando a Deus. Meus amados, eu estou falando do dízimo que é o mais espelhado, né? Mas tem centenas de coisas aqui em que a igreja é obrigada a fazer. Os tutores obrigam a igreja a fazer. Assim nós, servilmente, sujeito aos rudimentos do mundo. O que é rudimento? Eu vou falar. Eu sei que não era necessário, perdão, mas eu vou falar o que é rudimento, princípio. No tempo de Moisés, os rudimentos do mundo está se falando do tempo de Moisés. O rudimento do mundo. 4. Vindo, porém, a plenitude, veio ou não veio? Veio. Se nós vivemos, se nós se deixarmos,
a viver as mãos desses curadores, desses tutores, nós estamos dizendo com as nossas atitudes que a plenitude não veio, que foi Cristo, que não veio ainda. Estamos esperando ainda Ele. Você tá me entendendo, meu irmão? Porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Enviou ou não enviou? Se Ele enviou, então chegou a plenitude de tudo cumprido. De tudo cumprido. Deus não tem mais obra. Não adianta dizer que vai fazer a obra de Deus. Não adianta, para mim, você não pode falar, pelo menos para mim, que faz obra de Deus. A obra de Deus está escrito lá em Gênesis, que ele fez 6 dias, no 7º ele descansou. Acabei a minha obra. Acabou ou não acabou? Lá em Gênesis diz que acabou. E Jesus de Nazaré, a segunda obra desse novo mundo que nós vivemos. Jesus de Nazaré, quando abriu um braço para o outro e disse: tetelestais, quer dizer, na nossa língua, está consumado, nada mais a fazer. Ele fez a obra dele. Deus não tem mais obra nessa terra. Nós que temos que viver essa obra que Ele fez para nós. Nós temos que viver ela. E não buscar fazer obra. Se nós formos buscar fazer obra, estamos dizendo que Jesus não serviu de nada. Fez obra nenhuma. Estamos no versículo 4 ainda, né? Vindo o filho, nascido de mulher, nascido na graça, foi? Jesus nasceu na graça? Não. O que está escrito aqui? Jesus nasceu na lei. Para quê? Para dar continuidade na lei de Moisés e cumpri-la. O que está escrito lá na lei? Que nem um tio da lei passaria se não fosse cumprido. Foi a função de Jesus de Nazaré. Cumpriu a lei. Cumprido uma vez a lei cumprida, o Velho Testamento passou. A lei de Moisés passou. E João, lá na ilha de Pátimo, ele estava dizendo, João disse, agora eu estou vendo novo céu e nova terra. O velho céu passou, que era a lei de Moisés, era o Velho Testamento, passou. Agora eu estou vendo a graça de Cristo aí. Passou 2000 anos e a igreja não quer enxergar isso ainda. Os rudimentos do mundo, já estava vendo, do filho nascido de mulher, nascido sob a lei. 5, vamos ler até o 7. 5, presta atenção. Para resgatar, presta atenção no que você está lendo. Para resgatar, eu vou ler bem pausado, né? Para resgatar os que estavam sobre a lei. Pode parar. Qual era a lei que os gentios tinham? Nós somos gentios. Nós somos gentios. Todo mundo que não fosse judeu era considerado gentil. Só existia no mundo 2 tipos de gente na velha aliança: judeu e gentil. Quem era que tinha lei? Judeu. Gentil não tinha. E Jesus veio para quê aqui? Resgatar os que estavam na lei. Então Jesus veio para resgatar nós? Não, meus amados, Jesus não veio para nos resgatar.
Ele veio resgatar os que estavam sobre a lei. Gentio não tinha lei. Estava sobre a lei, a fim de que recebemos. Olha, meus amados, eu sei que não desce na garganta, na mente de um crente, mas você que está esperando receber a herança, você vai morrer sem receber, porque a herança já foi entregue. Se você não recebeu, você perdeu. Você perdeu. Você que está esperando ressuscitar no último dia. Nós já fomos ressuscitados. Se você não foi ressuscitado, você perdeu. Você perdeu. Aguenta aí que nós chega lá. Não corra não. A fim de que recebêssemos a adoção de filhos. 6. Peraí, para aí. 5, no 5. Para aí no 5. A fim de que, presta atenção, meus amados, no conjugamento da palavra. Presta atenção no conjugamento da palavra. A fim de que recebêssemos eles, você vê que a palavra está com eles. Quem está falando isso aqui? Paulo, no ano 53. Está dizendo o quê? Jesus tinha morrido. Mas o que é que Paulo está dizendo ainda? A fim de que recebêssemos o quê? A adoção de filho. Mas essa adoção de filho não ocorreu lá na cruz, não? Faltava o quê? Quando que ele ia ocorrer isso aqui? Na volta dele, que ocorreu no ano 70. Você nasceu antes do ano 70 ou depois? Precisa responder? Então você não vai receber mais essa adoção. Nós já nascemos como filho de Deus. Quando nós nascemos, já nascemos como filhos de Deus. Porque nós nascemos depois da cruz. Depois da cruz e depois do ano 70, né? São duas datas muito diferentes, esclarecedoras, né? Essas duas datas é um divisor da água e do vinho, porque houve ressurreição. Quando ele ressuscitou, e é preciso que nós entendemos, né, que às vezes a gente conversando com o outro, ou até lendo a mesma palavra, nós vamos pensar, dá um entender que Deus ressuscitou. Não, meus amados. Deus não pode morrer. Se Deus tivesse ressuscitado, ele teria que ter morrido. Deus não morre, ele é espírito, o espírito não morre. Quem foi que ressuscitou? Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, esse ressuscitou. A carne, o corpo. Para quê? Para cumprir a profecia e mostrar para os judeus o que ele profetizou aconteceu. Foi para isso. Mas Deus não ressuscitou. Deus, ele é espírito. Ele não morre. Se Deus tivesse morrido, o homem tinha vencido. Tinha vencido Deus. Mas como Deus não morre, o homem não pôde vencê-lo. Quem foi que morreu? Jesus de Nazaré. Quem foi que ressuscitou? Jesus de Nazaré. O carne. Bem, vamos continuar. É a fim de que recebesse uma adoção de filhos. 6. E por que sois filhos? Somos filhos ou não somos filhos? Somos filhos. E por que sois filhos? Enviou Deus. Porque somos filhos. Deus enviou Jesus, o seu Jesus, né? Meus amados, isso é um leque grande. Às vezes eu evito de aprofundar, porque vai estranhar, vai embaraçar muito a mente de vocês. Mas quando nós lemos o Evangelho, que nós entendemos o Evangelho, nós vemos,
nós entendemos que não existia um filho especial. Quem era que estava ali? O próprio Deus, encarnado numa carne. Deus precisava de uma carne. Então Deus desceu do céu, entrou em Maria e lá sim se fez carne. Ele precisava de uma carne para andar pelo meio do povo, porque eles viviam um mundo físico, um mundo onde tudo era físico, tudo. Até para servir a Deus, teria que ser fisicamente. Holocausto, sacrifício, Páscoa, tudo isso são coisas físicas. Então Deus teve que se materializar para vir, para estar no meio de quê? Da outra matéria que somos nós, que era eles no caso, né? No caso seria eles, para andar no meio deles. Então Deus precisava de um corpo. Mas quem estava dentro de Jesus de Nazaré era o próprio Deus. Então você vê que Deus nunca casou. Como é que ele tinha esse filho especial, se ele nunca casou? Era o próprio Deus na terra. Assim como ele estava em Melquisedeque. Leia a história de Melquisedeque. Se era Deus ou não era Deus que estava em Melquisedeque. Era Deus. Enviou seu filho ao nosso coração. Ó, enviou aqui. Porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração. Hoje Deus está dentro de nós, meus amados. Deus está dentro. Esse corpo não está vazio. Como se prega dentro das igrejas. Os pastores faz a igreja entender que é um corpo vazio, não tem nada dentro dela. É isso que segura a igreja dentro de quatro paredes, porque mostra um corpo vazio que necessita de uma busca de um Deus enquanto Ele está dentro de nós. E quando nós entendemos isso, damos um pontapé nos tutores e manda ele se virar, ó, vai quebrar pedra para ganhar um salário digno, para você comer do seu próprio suor. É assim que acontece. Ver seu rosto, o nosso coração, o espírito de seu filho, o espírito do seu filho, que clama, Abba, Pai. Não clama mais que é barro, não clama mais que é pó da terra, não clama mais que é cocô do cabelo de Jacó. Não. Os crentes aí nem conhecem da história de Jacó. Eles dizem, não, eu sou o verme de Jacó. Não sabe nem quem foi Jacó. Jacó foi um trapaceiro. Você quer ser um trapaceiro igual a Jacó? E por que Deus exaltou Jacó? Porque ele quis. Ele quis quebrar os protocolos. Se as igrejas entendessem isso, não tinha tanto protocolo dentro desses locais por aí. Bem, vamos continuar lendo aqui. Versículo 7, vamos ler até o 7. De sorte que já não és escravo, olha, já não és mais escravo da lei de Moisés. Não és mais escravo, porém filho. Você vê, meus amados, não é mais escravo, não é mais ovelha. A igreja se sente ovelha, era sem ovelha, lá no aprisco. Que ovelha? Nós somos filhos, nós fomos promovidos. Você vê o tamanho desta obra. Nós fomos promovidos de ovelha para filho. A igreja não recebe. Não, eu sou ovelha. Enquanto ela se acha ovelha, o pastor, ó, venha, traga seu dízimo, traga a oferta da viúva. A viúva está até rica já, de tanto dar a oferta para a viúva. É assim. Filho, que clama, Abba, Pai. 7, de sorte que já não és mais escravo, porém filho. Meus amados, outro desafio que eu faço para os teólogos. Para os teólogos achar aqui, ó, de Gênesis a Apocalipse, aonde
ele vai, aonde os gentios estavam arrolados como ovelha? Aonde? Em lugar nenhum. Quem era que estava arrolado como ovelha? O judeu. O judeu estava arrolado como ovelha, mas gentio nunca foi arrolado como ovelha. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro. Como essa palavra, lá e vai eu lembrar de você, do que a turma se esquece. Como esta palavra está ocorrendo quando? No ano 53, aonde eles ainda eram herdeiros, porque Jesus não tinha voltado. Então quem está, eles aqui, está certíssimo. A palavra aqui está certa. Errado é quem traz essas palavras para o dia de hoje e faz uma igreja herdeira de uma coisa que ela não é mais. Ela é proprietária. Proprietária. Bem, meus amados, o que Gálatas queria falar com nós, ele já falou. Abra a sua Bíblia em 1 aos Coríntios. 1 aos Coríntios. 1 aos Coríntios, eu empreguei 40 minutos só no primeiro livro. Eu tenho mais uma meia dúzia de livros aqui para nós ler. Então vou apressar um pouco. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo do 8 ao 12. Vamos lá. Versículo 8. O amor jamais se acaba. Presta atenção, meus amados. Você que frequenta uma igreja que tem profeta, tem essas coisas aí, essas maracutaia, esse engano, essa manobra. O amor jamais acaba. Então o amor, você vê, quando você medita, quando você lê o Evangelho, nesta palavra que o amor jamais se acaba, você vai entender por que Jesus de Nazaré, ele trabalhava no sábado, né? Ele curava, os judeus via isso como um trabalho, e não puderam fazer nada com ele. Por quê? Quando ele fazia essas coisas no sábado, fazia por amor àquelas pessoas, aquelas almas. Então ele estava livre de julgamento, né? Quando ele curava, quando ele fazia essas coisas no sábado, ele fazia por amor. É o que está escrito aqui, o amor jamais se acaba. No 8, né? O amor jamais se acaba. Mas, presta atenção, mas havendo profecia, desaparecerão. Desaparecerão ou não desaparecerão? Infelizmente nas igrejas não desapareceu. Que está assim de profeta nessas igrejas. Então eles estão pregando a favor de Cristo ou estão pregando contra Cristo? Contra Cristo. Que o Evangelho de Cristo está dizendo que os profetas iam desaparecer. O amor ia continuar. Mas as profecias, o que é que diz aqui? Iria desaparecer. Ia desaparecer quando? Na volta de Jesus, que ocorreu no ano 70. Vamos continuar. Havendo profecia, desaparecerão. Desaparecerão. Havendo língua, a chama ele canta lá, a sunga lá na bacia, se ele canta lá na lama, aqui está dizendo que vai desaparecer também. Desapareceu ou não desapareceu? Para os crentes não. Para os crentes não. Mas o Evangelho está dizendo aqui, ó, vai desaparecer. Tudo isso vai desaparecer. Profecia vai desaparecer, língua vai desaparecer. Porque a nossa profecia está aqui, é esta palavra, e hoje é Cristo quem fala conosco, na nossa mente. Quando nós abrimos a nossa mente, Ele fala conosco. Então nada disso aqui vai adiantar mais na volta dele. Nada ia adiantar mais. Mas está aí, está cheio de profeta por aí, está cheio de língua, tudo contra o Evangelho de Cristo. E o povo procurando anticristo por aí.
Não vê o que está escrito aqui. Que as línguas, a profecia ia desaparecer e as línguas iam desaparecer. Com a volta dele. Pois está aqui, ó, né? Línguas cessarão. Cessou. Chama, lava a sunga lá na bacia, se ele canta lá na mata, acabou. Acabou ou não acabou? O Evangelho está dizendo que acabou. Havendo ciência, passará. Bem, nem toda igreja prega esse negócio de ciência aqui. Mas quem é que gosta de pregar ciência? Eu vou falar que eu não tenho medo. A igreja adventista. Eles que pregam a ciência. Mas o que ele está dizendo aqui? Passará. A ciência também passará. Então tudo aquilo que se fazia na lei, em cima disso aqui, ia acabar tudo. Porque o evangelho dele está imprimido aonde? Na nossa mente. Está vendo isso aqui? Eu vou falar mais agora eu sei que vão correr. Alguém vai correr daí. Está vendo isso aqui, meus amados? Bíblia Sagrada. Chamada Bíblia Sagrada. Quem foi que fez isso aqui? A Igreja de Roma. Quem foi que fez aqui? A Igreja de Roma. Até hoje ele se gaba disso aqui. É aqui, meus amados, onde está, inventaram essa Bíblia, essa aqui, ó. Eu estou falando desta. Eu não estou falando da Bíblia Código Hexa. Não estou falando dela. Estou falando dessa. Essa aqui, ela foi inventada para esconder a verdade de você. Aí é na hora que nós precisamos de quê? Olhos de Cristo, ouvido de Cristo, mente de Cristo. Para ver onde é que está escondida a verdade aqui. Porque está aqui a verdade. Está aqui. E a verdade é essa que eu estou lendo para você hoje. Paramos aonde? Vamos terminar. Meu Deus, me ajuda aí. Ciência passará. 9, vamos ler até o 12. Ixi, Maria. 9. Porque em parte, não era total, era pela uma parte só, né? Em parte, conhecemos. Eles lá, você vê, eles estão lendo, eles estão dentro da palavra, você vê que eles estão dentro, colocado aqui na palavra. No ano 53, você vê que a palavra está colocada, eles estão colocados aqui. Em parte, conhecemos e em parte, profetizamos. Em parte conhecemos, em parte profetizamos. 10. Quando, porém, presta atenção, quando, porém, vier, que não tinha vindo ainda, ele veio no ano 70, aqui agora nós estamos em Coríntios, né? Eu vou olhar para você. Se você tem a paciência, sai daqui e aprende. No ano 56, Jesus não tinha voltado ainda. E o que é que está dizendo aqui? Quando, porém, vier o que é perfeito. Jesus voltou no ano 70. O perfeito voltou no ano 70. Ia acabar tudo isso. O que é perfeito? Então, o que é parte será aniquilado. Profecia seria aniquilada, língua seria aniquilada, ciência seria aniquilada. Mas aniquilou para os cristãos. Mas para os crentes não, porque tudo isso se encontra dentro das igrejas. Se encontra ou não se encontra? Se encontra. Estão a favor de Cristo ou estão contra Cristo? Estão contra. Em parte será aniquilado. 11. Quando eu era, aí Paulo voltou, trouxe a conversa para ele de novo, né? Quando eu era menino, ele estava se referindo ao quê? Quando ele pregava a lei, ele era da lei, estudava a lei junto com Gamaliel, né? Quando eu era menino, falava como um menino, sentia como um menino, pensava como um menino. Quando cheguei a ser homem, você está vendo, isso aqui é uma parábola que Paulo está falando, né? Ele está se pondo na lei. Primeiro se pôs quando ele está se lembrando de quando ele estudava com Gamaliel, e voltou, e quando ele saiu,
virou homem. Então a igreja é uma igreja de criança ainda. A igreja que vive lei é uma igreja de criança. Cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. 12. Porque agora vemos como... Preste atenção nesse 12 aqui. Aqui tem revelação. Porque agora vemos como em espelho. Por isso que eu falo para as pessoas. Para você pregar o evangelho, você tem que respeitar a sua cronologia. Você tem que respeitar os costumes dele, como aquele povo vivia aqueles costumes. Então, e é nessa hora que você tem que recorrer o quê? Às histórias. As histórias desse povo. Então, presta atenção aqui, ó. Porque agora vemos como espelho. Aí você volta do ano 56 que eu falei. Volta lá, pega as histórias daquele povo lá, no ano 56, e vê como que eram os espelhos que eles usavam. Um latão polido. Não era como o nosso espelho de hoje. Então o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo aqui que ele via Deus como turvo. Ele via a graça que ele pregava, um pregador da graça, ele via a graça ainda como turva. Ele está comparando a graça ainda com o espelho que eles se olhavam. O espelho deles era um latão polido. Não era como nossos espelhos no dia de hoje. Por isso que nós temos que respeitar isso, senão não vamos se perder, né? Então, como ele, no espelho deles, ele se via turvo, era assim que ele estava vivendo uma graça turva. Quem era que estava como é que chama a palavra? Perdão, hein? Quem era que estava obscurecendo a graça? A lei, porque a lei estava de pé. A lei ainda estava no seu pleno vigor. A lei só acabou mesmo no ano 70, a lei acabou. Então a lei estava obscurecendo a graça. E Paulo estava mostrando, querendo falar isso. Ó, eu estou vendo a graça ainda como espelho. Turva, uma graça turva. Que a lei ainda me obriga, né, a participar dela. Porque Paulo ele raspava a cabeça. Isso era da lei. Paulo, ele ia ao templo. Isso era da lei. Paulo, ele fazia voto ainda. Era da lei. Por isso que ele está dizendo aqui, ó. Eu sou um pregador da graça, mas estou vendo a graça turva, como o nosso espelho. E hoje? Não, meus amados, a lei acabou. A graça hoje ela está plena nas nossas vidas. Nas nossas vidas. Então, nós temos que reconhecer isso. No 12 nós estávamos aqui, né? Agora conheço, cadê nós paramos? Vemos como espelho, obscuramente. Olha. Aí onde eu digo para você, você volta a história deles no ano 56, como que eram os espelhos daquela época, um latão polido. Obscuramente. Então, veremos face a face agora. Conheço em parte. Então, Paulo conhecia a graça e conhecia Deus em parte. Por quê? Porque ele vivia a graça, ele pregava a graça, mas era obrigado. Que nem nós mesmos. Você pagaria imposto se você não fosse obrigado? Quem era que pagaria imposto se não fosse obrigado? Ninguém. É o que Paulo está querendo se expressar aqui. Agora conheço em parte. Então conhecerei. Ele não conhecia ainda. Ó. Conhecerei. A palavra está no futuro. Jesus não tinha voltado. Então eu conhecerei como também sou conhecido. Amém? E para nós continuar, abra sua Bíblia em Romanos.
Às vezes eu quero apressar isso aqui, mas é difícil ler isso aqui com pressa. Romanos capítulo 8, versículo do 18 ao 25. Eu tenho que ler rápido isso aqui. Abra meia mente de vocês. Versículo 18. Aqui. Versículo 18. Porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente é presente hoje ou do presente que eles, no tempo que eles viram? 56. Romano foi 56. Foi 56, Romanos também. Então, é presente hoje em 2023 ou presente lá em 56? Presente lá em 56, meus amados. Isso aqui não é um jornal, né? Porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente, então eles sofriam o tempo, porque eles estavam sendo perseguidos, né? O tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada. Olha, com a glória a ser, não tinha sido ainda. Ia ser quando? No ano 70. Quando Jesus viesse. Eles não sabiam, lógico, porque eles não sabiam que era no ano 70. Eles tinham uma pequena claridade. Por que eles tinham uma pequena claridade? Porque Jesus falou que voltaria naquela geração. Então eles aqui já estavam no ano 56 para o ano 70, para terminar a geração. Uma geração tem 70 anos. Então 56 para 70, está próximo ou não está? Está próximo. É o que diz a palavra aqui, é o que expressa a palavra aqui? É o que expressa a palavra aqui. O sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada, que ia ser revelada depois do ano 70, a ser revelada em nós. Então, por que está se pondo em nós a glória que ia ser revelada em nós? Jamais ele esperava que ia ser morto no ano 68. Então ele está se pondo na conversa, ia ser revelado em nós. Como os pastores traz isso para o dia de hoje, prega como foi escrito um jornal escrito nessa madrugada, aí faz a igreja acreditar nisso aqui, ó. Mas Paulo estava se referindo eles. Hoje sim. Paulo não chegou a ver essa glória revelada aqui. Paulo não chegou a viver isso aqui. Quem é que está vivendo isso aqui? Nós, hoje, em 2023. Estamos vivendo essa glória. É lógico, quem vive a graça, né? Você vive a lei, você não está. 19. A ardente expectativa, né? Eles viviam nessa expectativa, a ardente expectativa da criação aguardada, a revelação dos filhos de Deus. A revelação dos filhos de Deus. 20. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que o sujeitou. Quem é que sujeitou? Jesus. Daquele que o sujeitou. Vamos ler até o 25. 21. Na esperança, eles viviam esperança. Se nós vamos viver essa esperança da glória aqui, vamos dizer que o sacrifício da cruz foi em vão e que Jesus não voltou mesmo. Se nós for viver essa esperança da glória aqui, nós já estamos na glória. Esperança que se vê não é esperança. De que a própria criação será redimida. Será. Não tinha sido ainda. Não chegou ano 70, não chegou o fim da geração. Será redimida do cativeiro. Do cativeiro. Da corrupção para a liberdade. Para a liberdade. Da glória dos filhos de Deus. 22. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme, suporta angústia até agora. 23. E não somente ela, mas também nós. Olha, ele se põe na conversa de novo aqui. Mas também nós,
Porque temos as primícias. Temos as primícias do Espírito. Temos as primícias. Igualmente, gememos em nosso íntimo, né? Aguardando a adoção de filho. Não, Paulo, Jesus já morreu na cruz. Mas isso não bastava. Ele estava esperando o que isso? Quando que eles iam se considerar filho? Depois do juízo, que ocorreu no ano 70. Aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Ele está falando, esse corpo aqui não era essa carne, era o corpo espiritual. Então, quando Jesus voltou, ele fez isso aqui. Então, se eu tenho um irmão, meu irmão morre, eu vou te falar que ele está dormindo, eu estou negando isso aqui, porque ele não dorme. Para começar, espírito não dorme. A primeira mentira, você já pega aí. Espírito não dorme e a carne apodrece, né? vira pó da terra novamente. Quem era que ficava naquela época presa lá? O espírito, sofrendo ali lá na cova. Mas isso, o resgate foi feito quanto? No ano 70. 24. Porque na esperança, olha eles na esperança de novo. Porque na esperança fomos salvos, na esperança. Fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. E nós estamos vendo a glória de Deus hoje ou não estamos? Estamos vendo. Sabemos que nós já ressuscitamos, não estamos esperando uma ressurreição. Já fomos ressuscitados. Quando essa carne tombar, o espírito já sobe, não fica mais preso na cova. Né? Sabemos que nós já recebemos essa herança. Então nós não temos mais, nós não podemos viver essa esperança. Já vivemos ela. Esperança que se vê não é esperança. Paramos onde? 24, não foi? Não é esperança. Pois o que alguém vê como esperança? Pois o que alguém vê como esperança? Né? Se você vê, não é esperança. Eu tenho esperança de ganhar na Mega Sena. Tenho esperança. E no dia que eu ganhar, eu vou ter mais esperança? Não, já ganhei, pô. 25. Mas se esperamos o que não vemos, eles não estavam vendo ainda. Se nós esperamos o que não vemos, com paciência ou aguardamos. Fechou? Fechou. Aguardamos, né? E em Hebreus, no capítulo 8, versículo 8, diz assim, um versículo só. De fato, meu Deus, olha um pouco. De fato, repreendendo-os, diz, eis aí vem dias. Não tinha vindo ainda. Esse livro de Hebreus não tem data de escrita. É um único livro que não tem a data da escrita, né? Então, mas como nós reconhecemos ele como livro, como a carta de Paulo, e Paulo morreu no ano 68, morreu não, mataram, né? Mataram no ano 68, então nós cremos que esse livro ele foi escrito lá pelo fim de 67, começo de 68. Então, em 68, o que é que eles estão dizendo ainda aqui? De fato, repreendendo-os, diz, aí vem dias, quando Jesus voltasse. Aí vem dias, diz o Senhor, firmarei nova aliança. Apesar que Paulo está dizendo isso aqui, Paulo tirou isso aqui, acho que se não me engano é do livro de Isaías, uma profecia de Isaías. Então Paulo só copiou aqui, né? Não foi palavra própria de Paulo. Ele está copiando, se não me engano, do livro de Isaías. Cadê? De fato, aprendeu, diz, eis aí, vem dias, diz o Senhor, firmarei, não tinha firmado ainda, firmarei nova aliança. Nova aliança. Jesus já tinha morrido? Já. Mas faltava a volta. Nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Por quê? Por que essa divisão? Casa de Israel, casa de Judá. Israel era judeu. A casa de Judá aqui está representando os gentios. Porque foi a tribo de Judá,
se você ler direito, pesquisar, você vê que a tribo de Judá ela se prostituiu com imagem, esses ídolos, com tudo isso aí. Saiu essas adoração a outros deuses, partiu da tribo de Judá. E de outra tribo, foi duas tribos que foi instituída, foi extinta, né? Duas tribos foi extinta e foi criada mais duas para continuar com 12 tribos. Então duas foi extinta e duas foi renovada. A casa de Judá era só 8 mesmo, nós ia ler. Então você está vendo que era só depois do ano 70 que ia acontecer isso aqui. Que isso aqui já era uma profecia desde Isaías. Filipenses. Filipenses capítulo 3. Capítulo 3, versículo 20 e 21. Versículo 20. Pois a nossa pátria, Paulo pregando os Filipenses agora. Que ano? No ano 60. Pois a nossa pátria está nos céus. Olha, Paulo, tu não é judeu? A tua pátria não é Israel? Mas de que pátria Paulo está falando aqui? Da nossa pátria espiritual. Nós não somos uma carne com experiência em espírito. Nós somos seres espirituais com experiência em carne. Então nós não vivemos buscando, preste atenção, meus amados. Nós, ser humano, nós não vivemos, aliás, você vê que ele, como ele leu aqui, a nossa pátria está nos céus. Ele está falando de que pátria? Da pátria do Espírito. Então, ele está se dizendo que ele é um ser espiritual. Então, nós somos um ser espiritual. Então, nós não podemos andar em busca de experiência espiritual. Nós estamos aqui em busca de experiência humana. É isso que nós estamos fazendo aqui nessa terra. Um ser espiritual com experiência humana, buscando conhecimentos humanos. Então, se você for buscar conhecimento espiritual, você está errado, porque você já é um ser espiritual. Como você vai buscar experiência espiritual onde? Se você já é um ser espiritual. Você é um ser espiritual que está vivendo experiência humana. Por isso que Paulo está pregando até os Filipenses, né? A nossa pátria está nos céus. Mas ele não era um judeu? De onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, vamos ler o 21, vamos. O qual transformará. Então, no ano 70, que eles esperavam, ele ia transformar o corpo espiritual, né? A nossa pátria está no céu. Ele ia, na volta de Jesus, e o quê? Transformar este corpo espiritual. Então, ele transformou, transformou já. Nós já somos um seres espiritual vivendo aqui nessa terra experiência humana. No céu, onde também aguardamos o Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. 21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação. Então, para quem morria antes de Jesus voltar, era uma humilhação ter que aguardar a volta de Jesus na cova. Porque a morte, Jesus venceu a morte na sua volta. Então, enquanto Jesus não voltou, a morte tinha esse poder de segurar o espírito na cova. Quando Jesus voltou, teve com poder de vencer a morte, venceu a morte,
Hoje, quando essa carne tomba, que aliás essa carne só tomba porque o Espírito saiu. Amém? Aguardamos o Senhor Jesus Cristo, 21:4, transformar nosso corpo de humilhação, cadê? O nosso corpo de humilhação para ser igual o corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, quando ele voltou, ele veio com mais poder e subordinou a morte. Hoje, quando essa carne morre, o espírito não vai mais para a cova, aonde os crentes dizem que dorme. Não, para começar, o espírito não dorme. Filipenses, livro de João. Abra a Bíblia no livro de João. João tem umas 3 passagens, 4 passagens. Com fé em Deus nós terminamos, tenha fé. João 6. João 6, versículo 37. O que é que eu escrevi aqui, pelo amor de Deus? João 6, do 30 ao 39, amém? Isso. Do 30 ao 39. Cadê? João 6, 30, tá aqui, ó. Então lhe disseram eles: que sinal faz para que vejamos e creamos em ti? Os judeus, os fariseus, fez essa pergunta para eles. Vamos ver se foi os fariseus mesmo, vamos ler aqui. Então, então lhe disseram eles, né? Que sinal faz para que vejamos e creamos em ti? Quais são os teus feitos? 31. Nossos pais comeram do maná. Presta atenção, meus amados, que agora vai envolver a Santa Ceia. Nossos pais comeram do maná no deserto. Coisa o quê? Física. No deserto, como está escrito, deu-lhe a comer pão do céu. Então, no deserto, Deus fez descer pão do céu, representando o quê? Já o Cristo que ia vir. No deserto, preste atenção. Então, aquele maná que caiu do céu representava já o Messias, né? Jesus. Por quê? O que é que está escrito? O que é que ele falou? Eu sou o pão do céu. E aquele maná no deserto que desceu do céu representava já Jesus. Uma representação. Então eles comeram. Por que eles comeram aquilo? Porque não tinha chegado o dia ainda. Então, todo esse tempo eles viveram de representação. Mas o Messias veio. O Messias morreu. Como que nós podemos viver mais de representação? Como eu vou levantar um copo de suco dizendo que é sangue? Se o sangue foi derramado, o sangue verdadeiro foi derramado? Como? Como é que eu vou levantar um pedaço de pão dizendo que é o corpo de Cristo, se o corpo verdadeiro foi oferecido na cruz? Aí, quando ele abriu o braço para um lado, para o outro, aí, ó, pode se servir. E como que eu agora vou levantar um pão representando ainda, meus amados? Viver de representação. Vamos continuar aqui, vamos terminar. Comer maná no deserto, como está escrito, Deus lhe a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não Moisés quem vos deu, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. Preste atenção, o verdadeiro pão do céu é meu Pai
quem vos dá? O Filho. Deu ou não deu? Deu. E por que agora eu vou levantar um pedaço de pão dizendo que é o corpo de Jesus? Se ele já deu, foi oferecido na cruz. O pão verdadeiro. É Deus que vos dá, é o Pai que vos dá. Vamos ler o 33? Vamos até o 39, né? 33. Porque o pão de Deus é o que desceu, o pão de Deus é o que desce do céu. Não o pão da padaria. Pelo amor de Deus, meus amados, não faça isso nunca mais. Você está blasfemando do corpo de Cristo. Está blasfemando. Porque o pão de Deus é o que desceu do céu e dá vida ao mundo. Então ele não é o pão da padaria. 34. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. 35. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou. Ele, Jesus, era o pão. E por que agora eu vou levantar um pão da padaria dizendo que é o corpo dele? Se ele está dizendo que ele era o pão e que ia ser oferecido na cruz, no momento certo ia ser oferecido. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim, jamais terá fome. Então, como que você vê só? E os que entram nas igrejas, todo mês levanta o pão. Se ele está dizendo que quem comer esse pão jamais terá fome, e os que todo mês tendo fome de comer o pão, pelo amor de Deus. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. E o que crê, os judeus não creram. O que crê em mim jamais terá sede. Meus amados, você vê, é porque a nossa hora está muito avançada. Você começa a observar que não existia um filho ali, um filho especial. Era o próprio Deus que estava ali, naquela carne. Então aquela carne estava fazendo tudo o que Deus queria, como nos dias de hoje. Ele precisa de nós para ler isso aqui. Mas a palavra é minha? Não é. Eu estou lendo, mas a palavra não é minha. E por que Deus falou, você vê, por que Deus falou que tinha que quem cresce no Filho, o que o Filho fizesse, seria salvo. Quem não cresce, ia ser condenado. Por quê? Quem não cresce não ia estar crendo no próprio Deus. Não é que Jesus de Nazaré era Deus. Jesus de Nazaré era carne, era o corpo que ele arranjou aqui nessa terra já, em Maria. Quem era o Deus? O que estava por dentro de Jesus de Nazaré. O Espírito. O Espírito desencarnou. E agora vamos adorar quem? Jesus de Nazaré? Não. Vamos adorar o Espírito que ele desencarnou. Oh, meu Deus. 36. Não, nós já vamos ler. 39. 36. Porém eu já vos disse que embora me tenha visto, não credes. 37. Todo aquele que o Pai me dá, você vê que não depende de você chegar dentro de um local chamado igreja e o pastor dizer: quem quer se entregar, vem aqui. Aí quem não quer se entregar, então você vai para o inferno, você não quer se entregar a Jesus. Você vê que o evangelho está totalmente o contrário. Ele está dizendo que aquele que o Pai me der, jamais eu perderei ele. Vamos ler? Aquele que o Pai me der, esse virá a mim. É esse, o Pai deu, esse virá a mim. Não é esse negócio de que você quer aceitar Jesus? Não existe isso, meus amados. Só na boca de pastor, na mente de pastor que existe isso. Só. Aquele que o Pai me der, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum me lançarei fora. Aí o camarada toma uma taça de vinho. Pronto.
foi para o inferno. Está a favor de Cristo ou está contra? Está contra. Porque o que, é que ele está dizendo aqui? Ó? Aquele que vem a mim, de modo nenhum, ele pode beber uma taça de vinho, pode beber uma garrafa de vinho, pode beber uma caixa de vinho, não lançarei ele fora. É isso que os pastores sustentam? Não é. Eles põem medo. Não, você tomou a taça de vinho, você está no inferno. Lançarei fora. 38. Vamos ler até 39. Porque eu desci do céu. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade. E quem desceu do céu? Foi Jesus de Nazaré ou foi o Espírito? Foi o Espírito. Então, da mesma forma que Paulo estava afirmando que a pátria dele não era na terra, era nos céus, aqui Jesus de Nazaré confessando a mesma coisa. A carne estava falando pelo aquele que estava dentro que não podia falar. Desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. 39. E a vontade daquele que me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, presta atenção, eu comentei no princípio do vídeo, né? Você que está esperando a ressurreição no último dia, presta atenção. O contrário, aquele que me deu, pelo contrário, Jesus de Nazaré, foi quem prometeu voltar. Eu ressuscitarei no último dia, no dia da volta dele. Então, para os judeus, né? João, o livro de João, tenha só um pouquinho de paciência, pelo amor de Deus e tudo. Ixi, eu não marquei a data desse livro aqui ainda. Eu preciso marcar. Então, quando Jesus viesse no último dia, era o fim de tudo aquilo que eles viviam, os judeus viviam, esse povo vivia, e o começo nosso. Então, era o fim para eles, mas para nós, era o começo. O começo de uma vida nova. Era na vinda dele, ele falou no último dia. Ele ia voltar no último dia. Então que ele ia voltar. Então para uns era o fim, mas para outros, que somos nós, era o começo de uma vida nova. Uma vida 100% em graça. Uma vida sem tutor. Uma vida sem curador. Uma nova vida. Amém, meus amados? Lemos tudo isso aqui? Lemos João. Lemos 39, né? Paramos no 39. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Então, no último dia, ressuscitou. Então, hoje, aguarda aí, nós já nascemos ressuscitados. Então, a ressurreição já aconteceu. Se você se acha que não foi ressuscitado, você perdeu. Lamento te falar. Colossenses. Temos mais 3 passagens rápido. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Um só. Portanto, preste atenção. Portanto, Paulo pregando os Colossenses, né? No ano 61. Portanto, se foste ressuscitados, foste ou não foste? Foste. Se foste ressuscitado, juntamente com Cristo. Foste ou não foste? Foste. Então, meus amados, não fica aí de boca aberta, engolindo mosca, dentro dessas chamadas igrejas, eles prometendo uma coisa que não vai acontecer mais. Nós já fomos ressuscitados.
Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. As coisas lá do alto, onde Cristo vive, está assentado à direita de Deus Pai. Segura aí. Se você lê isso aqui com os olhos carnal, você vai ver, vai perceber que tem 2 tronos lá no céu. Mas lá no céu não tem 2 tronos. Só tem um. Só tem um Deus. Só tem um trono. Esse trono, esse aqui, ó, cadê? Nós estávamos onde? Colossenses capítulo 1, né? Portanto, se for ressuscitado juntamente com Cristo, buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Essa direita, do grego, quer dizer trono, trono de poder, aonde um rei ministra. Então não é que lá no céu tem 2 tronos, é que Deus, quando desencarnou do corpo de Jesus de Nazaré, voltou para o seu trono de poder. Pronto, amém? Está explicado? Então lá no céu, meus amados, não tem carne, lá no céu não tem 2 tronos, lá no céu não tem 2 deuses, nem 3, é um só. Seu trono de poder. Romanos de novo, nós estávamos no Romanos 8, volta no Romanos 6. Estamos terminando. Um pouquinho só de paciência. Romanos 6, versículo 6 a 11. Versículo 6. Sabendo isto, que foi crucificado, foi ou não foi? Foi. Sabendo isto, que foi crucificado com ele, o nosso velho homem, que os crentes dizem que fica na piscina, mas o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, não foi na piscina de água, foi com ele. Sabendo isto, cadê vocês? Sabendo isto, que foi crucificado com ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado, a carne, o corpo do pecado seja destruído. Se esse corpo em Cristo, na cruz, foi destruído, que era o corpo do pecado, que pecado tenho eu? Se esse corpo foi destruído, é que seus olhos carnal estão vendo outra coisa. Mas o que nós lemos aqui é para nós enxergar com olhos carnais ou com olhos espirituais? Como Paulo disse, a nossa pátria está no céu. Então, meus amados, o corpo do pecado foi destruído. Não temos pecado. Se você diz que tem pecado, você está dizendo que Jesus é mentiroso, quando ele falou essas coisas aqui. Aqui no versículo 6, era o 6, nós estamos sabendo isso, que foi crucificado o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não servimos o pecado como escravo. 7. Portanto, quem morreu está o quê? Justificado. Então, se nós morremos junto com Cristo, ressuscitamos junto com Cristo, estamos o quê? Justificados. Quem recebe isso? Quem recebe isso pode dar glória a Deus. Você está justificado. Quem está justificado vai passar por mais o quê? Mais nada. Que julgamento pode passar uma pessoa que já foi justificada? Se Alexandre de Moraes já justificou. Se Alexandre de Moraes já justificou, o que é que nós temos mais? Não tem mais nada, meus amados. Vamos viver a graça, pelo amor de Deus. Cadê nós paramos? Versículo 6. Se viu no corpo do pecado, 7, portanto, quem morreu está justificado do pecado. Estamos justificados ou estamos? Estamos, porque nós morremos junto com Cristo. Quando uma pessoa nasce,
já nasce justificado. Da cruz para cá, do ano 70 para cá, vou esticar um pouco mais essa data. Do ano 70 para cá, quem morreu em Cristo está justificado. E acabou. Isso é o que diz o Evangelho, né? Agora, quem não quer seguir o Evangelho, quer ser um cristão, mas não quer seguir o Evangelho, aí é outros 500. 8. Vamos ler até 11. 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele vivemos. Se já morremos com eles, então cremos que com Ele vivemos. Então, se eu disser que eu tenho pecado, o que é que eu estou dizendo aqui? Que Cristo também tem pecado. Que nós estamos vivendo com Ele. Estamos ou não estamos? Estamos. 9. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado, é por isso que às vezes, meus amados, quem fez isso aqui, como eu mostrei você no começo, né? Isso aqui foi inventado, essa Bíblia aqui, não a do código Hexa, é essa, estou falando desta. Quem inventou isso aqui, inventou para esconder a verdade, mas nós descobrimos, porque nós temos olho de Cristo, mente de Cristo e ouvido de Cristo, então nós descobrimos a verdade de qualquer jeito, amém? Ó, presta atenção, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado, Cristo é o Espírito não morre. O Cristo era Deus. Se Deus tivesse morrido, o homem tinha vencido ele. Quem foi que morreu? Jesus de Nazaré. É porque a referência está trazendo de quem? Trazendo da carne, porque era com os olhos carnais via. Que Cristo ressuscitou. Cristo não ressuscitou, ele desencarnou de Jesus de Nazaré, desencarnou da carne. Cristo é Deus, ele não morre. Ressuscitou dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Está vendo? Mas ele quem? O nosso Espírito que está dentro de nós, o Espírito de Deus que está dentro de nós. O Espírito que ficava na cova antes do ano 70. Morria e a morte tinha esse poder de segurá-lo dentro da cova. Agora não. Na vida dele, ele veio com mais poder e venceu a morte. Essa morte do Espírito, né? A morte adiana. Não é a morte dessa carne humana. É a morte adiana, a morte do Espírito, que ficava preso lá. 10. Pois quanto a ter morrido de uma vez, para sempre, morreu para o pecado. Meus amados, um cachorro, eu vou na estrada e está lá um cachorro, não, vamos mudar o nome. Eu vou na estrada e está lá um leão morto. O que pode fazer esse leão comigo? Nada, o bicho está morto. E uma pessoa morta que morreu com Cristo, qual é o pecado que ela pode cometer? Nenhum. Precisa ter mente de Cristo para entender isso, né? E assim também, versículo 10 nós estava, pois quanto a ter morrido de uma vez, né, para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Então hoje nós vivemos para Deus. Vivemos para Deus. Agora, quem vive na lei que era no pecado, estava morto. Quem vivia na lei estava morto para Deus. Mas como nós morremos com Cristo e ressuscitamos, né? Morremos com Jesus de Nazaré, na verdade, né? E ressuscitamos com Ele, então hoje nós vivemos para Deus, sem pecado. 11. Eita, aqui eu já extrapolei mesmo, hein? 11. Assim também vós considerai-vos morto, considerai-vos.
Preste atenção. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado. Pô, se eu estou morto, que pecado que eu tenho? Pelo amor de Deus, me ajuda aí. Morto para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Amém? E para nós encerrar, hoje com toda a sorte de bênção, aí em Romanos mesmo, estamos no capítulo 6, volta no capítulo 5. Um versículo só, versículo 17, só para o versículo da bênção. Assim nós sairemos daqui hoje todos abençoados pela graça de Cristo, né? Abençoados em todas as áreas da nossa vida, tanto trabalhista, como sentimental, como conjugal, amém? Se você vive em Cristo, então você já recebeu todas as sortes de bênção, amém? Capítulo 5, versículo 17. Versículo 17. Se pela ofensa de um, quem foi esse? Adão. Se pela ofensa de um, e por meio de um, e quem foi esse por meio de um? Jesus. Pela ofensa de um e por meio de um, reinou a morte. Reinou a morte, né? Pela ofensa de Adão, a morte reinou até Jesus de Nazaré. Pela ofensa de um reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. E o dom da justiça, a justiça de Deus, somos nós. Nós somos a justiça de Deus. E o dom da justiça reinarão. Como ele escreveu isso aqui, presta atenção, lá e vai eu de novo. Romanos, eu marquei aqui, marquei. Romanos 56, né? Foi escrito 56, aqui ó, presta atenção, justiça, reinarão, não estava reinando ainda, porque Jesus não tinha voltado. Nesse tempo aqui, o que era que estava reinando aqui? Você lembra, né? Nós falamos do espelho, a lei e a graça. A lei obscurecendo a graça. Então, quando que eles iam reinar? Quando Jesus voltasse. Ele já voltou? Voltou. Então, nós reinaremos em vida. Não é depois da morte mais. A justiça reinarão em vida. Então, nós, quem vive em graça, reina em vida. Não é quando eu morrer. Quando eu morrer, eu vou reinar com Cristo. Não, aqui está dizendo que é em vida. Reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Amém? Você recebe esta palavra? Porque eu recebo, que essa palavra me faz crescer e me dá poder. Amém? A lei só me escurece, me empreende dentro de uma escuridão. Mas a lei, ela salva. Salva de quê? Para a vida eterna? Não. Me salva da escuridão da morte. A graça me salva, amém? E salva a todos nós que cremos na graça. Então, isso é o que eu queria compartilhar com você nessa noite. Sejam todos abençoados pela graça de Cristo. O poder de Deus é o Evangelho de Cristo. Se você não vive o Evangelho de Cristo, você está sem esse poder, amém? Paz eterna e até o nosso próximo encontro. Mas fique em paz, eu não vou deixar vocês sem uma palavra. Eu ressuscitarei umas palavras de antigamente e colocarei aí para você voltar a outros estudos que talvez você não participou ainda. É que eu vou ficar 2 semanas sem fazer essa pregação ao vivo, tá bem? Paz eterna a todos e até o nosso próximo encontro.